Havendo número legal, às 14 horas e 7 minutos, declaro aberta a sessão solene de posse do excelentíssimo senhor juiz Ricardo Tinoco de Góes como membro efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e da excelentíssima senhora juíza Érica de Paiva Duarte Tinoco como membro suplente desta Corte Eleitoral. Eu passo a palavra cerimonial. Convidamos para fazer parte da mesa o vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto Soares Medeiros. O desembargador Amaury Moura, corregedor do TJ do Rio Grande do Norte, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O conselheiro Poti Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Aldo Medeiros. O secretário adjunto de Educação, Paulo Vitor Cavalcante Barra, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Natal. Convidamos ainda o desembargador Vigílio Macedo. Agradecemos ainda a presença do desembargador Ibanez Monteiro e do desembargador Gilson Barbosa. Convido o excelentíssimo senhor juiz Ricardo Tinoco de Góes para prestar compromisso e assinar o termo de posse como membro efetivo da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E todos de pé, por favor. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo para o qual fui nomeado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Termo de compromisso e posse prestado pelo excelentíssimo senhor Ricardo Tinoco de Góes como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 14 horas e 12 minutos, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presentes o excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, presidente, demais juízes em número legal e a procuradora regional eleitoral, reunidos em sessão solene, compareceu o excelentíssimo senhor juiz Ricardo Tinoco de Góes, indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na sessão plenária do dia 12 de dezembro do ano de 2018, para o cargo de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, durante o biênio 2019-2021,
tendo prestado o compromisso de, bem e fielmente, desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleito, compromisso que lhe foi deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Para constar, eu, Simone Maria de Oliveira Soares Melo, secretária das sessões, lavrei este termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Convido a excelentíssima senhora juíza Érica de Paiva Duarte Tinoco para prestar compromisso e assinar o termo de posse como membro suplente da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E todos de pé, por favor. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo para o qual fui nomeada, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse prestado pela excelentíssima senhora Érica de Paiva Duarte Tinoco, como juíza suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 14 horas e 18 minutos, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presentes o excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, presidente, demais juízes em número legal e a procuradora regional eleitoral, reunidos em sessão solene, compareceu a excelentíssima senhora juíza Érica de Paiva Duarte Tinoco, indicada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na sessão plenária do dia 12 de dezembro do ano de 2018, para o cargo de juíza suplente do excelentíssimo senhor juiz Ricardo Tinoco de Góes, durante o biênio 2019-2021, tendo prestado o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleita, compromisso que lhe foi deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente. Para constar, eu, Simone Maria de Oliveira Soares Melo, secretária das sessões, lavrei este termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente e pela empossada.
Concedo a palavra ao excelentíssimo juiz Luiz Gustavo Alves Smith para que, em nome da Corte, saúde os empossados. Excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo desembargador vice-presidente e corregedor deste TRE, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimo desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Virgílio Macedo, excelentíssimo desembargador corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Amauri, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Poti Júnior, excelentíssima procuradora regional eleitoral, excelentíssimos senhores magistrados aqui presentes, desembargadores Gilson Barbosa, desembargador Ibonês Monteiro, que integra esta corte, e o desembargador Ibonês, que integrou esta corte, sendo seu vice-presidente e corregedor, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, Dr. Aldo Medeiros, demais autoridades aqui não nominadas, advogados presentes, dos quais destaco o Dr. Marcos Duarte, que foi membro desta corte na categoria de jurista, e aqui se encontra presente, demais autoridades que não foram nominadas, familiares dos empossados, servidores dessa corte, senhoras e senhores aqui presentes. A honrosa missão que me foi outorgada pela presidência desta corte para ser o porta-voz das boas-vindas ao Dr. Ricardo Tinoco de Góes, que hoje assume o cargo de membro titular desta corte, na classe de juiz de direito, e também a doutora Érica de Paiva Tinoco, que assume o cargo de membro suplente na mesma classe, se reveste de uma grande responsabilidade, mas também de infinita satisfação. O ato de saudar, de dar boas-vindas e desejar sucesso aos que chegam para assumir novos desafios, de ver e participar da continuidade cíclica que a vida nos apresenta, seja no aspecto individual, coletivo ou institucional, no caso dos ora empossados, não se reveste de qualquer dificuldade, pois os homenageados possuem por seus históricos próprios, pessoais e profissionais, predicativos que fazem fluir as palavras elogiosas e merecidas. Pois bem, nesta tarde de verão, a Corte Regional Eleitoral do nosso estado do Rio Grande do Norte se engrandece com a chegada do Dr. Ricardo Tinoco e da doutora Érica Paiva, para figurarem como seus membros e certamente emprestarem suas reconhecidas e propagadas qualidades pessoais e capacidades técnicas para o desenvolvimento cada vez maior da justiça eleitoral do nosso Rio Grande do Norte. Ricardo Tinoco de Góes é magistrado há mais de 20 anos. Foi juiz de direito nas comarcas de Itaipu, Areia Branca, Parelhas, São Gonçalo do Amarante e atualmente é titular da 6ª Vara Cível da comarca de Natal. Na jurisdição eleitoral, Dr. Ricardo já exerceu a função de juiz eleitoral em Itaipu, na 51ª Zona e na 1ª Zona Eleitoral, com sede aqui na comarca de Natal. Foi indicado pelo Tribunal de Justiça no ano de 2017 como membro suplente desta Corte Eleitoral, cumprindo seu biênio até a data de ontem. Nesta condição de suplente, exerceu a função de juiz auxiliar da Corte para as eleições gerais do ano de 2018. Agora, escolhido novamente pelo Tribunal de Justiça, desta feita para o cargo de juiz titular, assume hoje a nova missão que lhe foi merecidamente confiada. Além de brilhante magistrado, Dr. Ricardo Tinoco é acadêmico de grande escola, professor conhecido e respeitado, e também querido por seus alunos, possui um invejável currículo acadêmico, sendo mestre e doutor
processualista reconhecido e festejado no meio jurídico não somente do nosso Estado. Porém, não basta isso. Ricardo Tinoco traz ainda em sua biografia as virtudes de ser um bom marido, bom pai, bom amigo. Um homem íntegro, sério, correto e cumpridor de suas obrigações, que tive a satisfação de ter trabalhado junto a ele nos idos do ano de 2005, quando fui servidor da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e o Dr. Ricardo era juiz auxiliar daquela corregedoria. Hoje, tenho renovada a alegria de poder novamente estar ao lado do Dr. Ricardo, como colega de bancada nesta corte. Alegra-me a certeza de poder aprender mais com a companhia de Ricardo Tinoco. Certamente, Dr. Ricardo, Vossa Excelência é um exemplo e um motivo de muito orgulho para os seus, especialmente para sua esposa Magnólia e as suas tão amadas filhas, Raquel e Mariana. Elas saberão ser o alicerce de seu equilíbrio sempre, disso eu tenho certeza. Com um currículo não menos rico, a doutora Érica Paiva também contribuirá para o engrandecimento deste Tribunal Eleitoral. Graduada pela UFRN, desde onde, pela contemporaneidade, pude conhecer e já saber de sua inteligência e capacidade técnica, atuou como advogada, foi professora da Universidade de Potiguar e procuradora federal antes de assumir a magistratura no ano 2000. Jurisdicionou nas comarcas de Afonso Bezerra, onde também acumulou jurisdição eleitoral, Touros, Parelhas, São José de Mipibu, também com atribuição eleitoral, e Natal, onde atualmente exerce seu mistério como juiz auxiliar. Atuou como juiz auxiliar da presidência do TJRN no ano de 2012. Integra a terceira turma recursal, coordenadora de formação continuada para a promoção da SMARNE e compõe o colegiado da residência judicial da mesma escola, da SMARNE. Exerceu ainda a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, já na presente gestão. Não bastassem tais apontamentos, doutora Érica Paiva é uma mulher simples, atenciosa, educada, gentil. Mãe dedicada às suas filhas, Marina e Luísa, e esposa e companheira de seu querido Wagner Tinoco. Também sei que sua maravilhosa família será sempre um porto seguro a amparar e fortalecer sua determinação para exercer seu mistério. Vossa Excelência, Dr. Ricardo, assume o cargo de membro titular deste regional e terá participação ativa na tarefa de entregar uma prestação jurisdicional que tem por finalidade manter o equilíbrio e o respeito a um dos mais preciosos direitos inerentes à cidadania, que é o direito de votar e ser votado, o direito de sufrágio. O mesmo se aplica à doutora Érica Paiva. Vivemos em nosso país um momento de grande avanço na busca pelo respeito às instituições e conscientização da população quanto à premente necessidade de se combaterem as velhas e reprováveis práticas que beneficiam uns em detrimento de outros. Beneficiam interesses individuais ou de pequenos grupos em menoscabo ao interesse da coletividade, da sociedade. E a Justiça Eleitoral tem papel fundamental neste processo. Não somente por resguardar o sublime direito ao sufrágio e a busca de isonomia e equilíbrio nas disputas eleitorais, que terminam por outorgar aos eleitos a tarefa de representar e conduzir os interesses da população. População esta que clama pela manutenção e equilíbrio de seus outros direitos, sejam eles sociais, individuais ou patrimoniais. Mas ainda, por ser e dispor a Justiça Eleitoral de meios e ferramentas capazes de identificar e subsidiar práticas espúrias e plenamente reprováveis, tais como Caixa 2, as fraudes em arrecadação ou gasto de campanha, malversação de verbas públicas,
ressaltando-se, de suma importância, que atualmente as campanhas são custeadas majoritariamente por verbas de cunho eminentemente público, através do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nesse contexto, o combate à corrupção promove uma salutar integração entre os entes públicos que podem apurar e punir tais práticas recrimináveis. E nós, que atualmente integramos a Justiça Eleitoral, temos uma grande responsabilidade com essa tarefa de valorização do respeito ao correto, ao direito, às pessoas, à sociedade. Cabe a nós, que estamos imbuídos na função de julgar, de pacificar os conflitos, de buscar a efetiva entrega da justiça e da equidade, adotarmos uma postura condizente com os anseios da sociedade, mas com o cuidado sempre de não nos deixarmos arrebatar pelas influências decorrentes do clamor das massas ou das opiniões contaminadas pelas emoções. Tenho certeza absoluta que Vossas Excelências honrarão e dignificarão as vossas passagens pela composição dessa Corte Eleitoral. E mais, deixarão suas marcas de contribuição e fortalecimento para esta Corte Eleitoral. Por ocasião de minha posse, quando fui reconduzido para mais um biênio, este que ora está em curso, citei o filósofo Sócrates, quando diz, abro aspas, 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Fecho aspas. Encerro essas breves palavras de saudação, desejando aos novos juízes que ora são empossados como membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte os melhores votos de uma atuação profícua, participativa, condizente com os anseios da coletividade, e cito o gênio Charles Chaplin, quando diz, abro aspas, que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Doutores Ricardo Tinoco e Érica Paiva, sejam bem-vindos a esta corte. Tenho a certeza de que será um biênio de muito proveito para o TRRN e para nós que integramos esse tribunal, que poderemos contar com a competência de Vossas Excelências e o conhecimento técnico na labuta diária em busca de uma justiça eleitoral cada vez mais justa e equânime. Desempenhem com a maestria as vossas funções, como de costume, e deixem um legado de contribuições ao engrandecimento desta Corte Eleitoral. Nós, colegas de bancada, estamos felizes com a chegada de vocês e confiantes neste fortalecimento da Justiça Eleitoral do nosso Estado, do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca, para, em nome do Ministério Público Federal, saudar os empossados. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor vice-governador, doutor Antenor Roberto, senhores desembargadores, senhor presidente do Tribunal de Contas, presidente da OAB, doutor Aldo Medeiros, doutor Armando Holanda, hoje advogado, ex-procurador regional eleitoral, senhores homenageados, senhores juízes da Corte, senhoras e senhores aqui presentes. O momento é de enorme comemoração, quando o TRE do Rio Grande do Norte recebe nos seus quadros, pelos próximos 2 anos, juízes de tamanha envergadura, como os doutores Ricardo Tinoco e Érica Paiva Duarte Tinoco. Coincidentemente, 2 Tinocos. Sobrenomes que significam uma forma carinhosa de tratar o nome Antônio. E fui atrás do significado de Antônio. Valioso, de valor inestimável, digno de apreço. É o que ambos são. Juízes de valor inestimável.
seres humanos valiosos, competentes, justos, corretos, honestos, independentes, ambos com uma consistência intelectual que dá gosto de se ver. O Dr. Ricardo Tinoco dispensa apresentações, magistrado há mais de 20 anos, além de professor da nossa amada UFRN. Ele é apenas doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela nossa UFRN. As disciplinas que leciona: lineamentos filosóficos ao exercício do direito, da democracia e da jurisdição. A disciplina Ética, Cultura e Sociedade. Também é professor de TGP e Direito Processual Civil em diversos cursos de especialização. Como bem disse o Dr. Gustavo Smith, ele é um grande pai e um marido devoto. A convivência com ele, nesses períodos em que ficou como suplente, apenas alimentou a minha alma de eterna aluna. Quero que seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo Tinoco, e que possa sempre contar com o Ministério Público Federal. Sobre a doutora Érica Paiva, eu temo que ela se chateie comigo, por ter que revelar que sou sua amiga há 30 anos exatos. Quando tive a sorte de cair na mesma sala de aula, no Colégio Santo Antônio Marista, daquela menina linda, inteligente, que tinha acabado de vir morar em Natal, advinda da querida cidade de Mossoró. Chegava aquela moçoroense de cabelos lisos e olhinhos puxados, muitíssimo estudiosa e inteligente, filha dedicada de tio Luiz e de tia Toinha, irmã amorosa de Roberta e Cássio. Essa menina sempre foi uma aluna exemplar, inteligentíssima, responsável, disciplinada e muito decidida. Inclusive decidiu por mim, na fila da Comperv, na hora de inscrição do vestibular, que eu deixasse de besteira e fizesse logo direito, vestibular para direito, quando eu vivia a dúvida entre direito e medicina. Ela que sempre teve certeza absoluta de que deveria fazer direito. Portanto, a ela eu devo toda a minha carreira, porque senão eu poderia ter feito medicina e não estaria aqui. Érica passou em primeiro lugar no concurso de procurador da UFRN, se destacou nos seus conhecimentos sobre direito administrativo. Foi professora de direito administrativo destacada e, por esses méritos, foi convidada para assessorar a presidência. Se destaca por onde passa, foi juíza e sempre deixou um rastro de competência, celeridade, alta responsabilidade, e engrandece os quadros do TRE ao iniciar essa vida do direito eleitoral aqui na Corte. Ela é a mãe dedicada de Marina, Ariana como eu. Foi a maior alegria poder ver essa menina se transformar em mãe, e depois de Luísa, em homenagem ao seu pai Luiz. Acompanhei os primeiros romances com Wagner Tinoco, conhecido como Gagal, e é um casamento que tive a honra de apadrinhar, e são pessoas que moram no meu coração até hoje. Me apresentou a Fabiana, que compro carros até hoje a ele, e com quem desenvolvi amizade também, decorrente da amizade de Érica. Érica é essa mulher, é uma mulher com coração de menina. E onde ela anda, ela produz a luz própria, por maior que seja a escuridão. E eu desejo, amiga, de coração, que seu período aqui apenas reflita a sua competência, a sua honestidade, a sua independência, e que você brilhe aqui produzindo luz. Bem-vinda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Aldo Medeiros, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, para fazer a saudação aos empossados. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, muito digno presidente desta corte, em nome de quem saúdo todos os magistrados aqui presentes.
Excelentíssimo senhor vice-governador Antenor Roberto, em nome de quem saúdo todas as autoridades nominadas nesta solenidade. Excelentíssimo senhor Carlos Cérvulo, advogado militante nesse estado, em nome de quem saúdo todas as demais pessoas presentes. Com muita honra, representando os advogados do Rio Grande do Norte nesta cerimônia, venho apresentar nossas saudações aos novos membros deste tribunal, os ilustres juízes Ricardo Tinoco de Góes e Érica Paiva Tinoco, pelo que fazemos isto sem deixar de consignar o nosso reconhecimento ao juiz André Luiz de Medeiros Pereira, que deixa a corte após realizar exitoso e dedicado trabalho por esta de julgador e, sobretudo, a favor da boa causa eleitoral. Não temos dúvidas de que os juízes Ricardo Tinoco e Érica Paiva Tinoco manterão o alto padrão de exercício funcional a partir de agora. O direito eleitoral é uma das vertentes do judiciário que mais suscitam paixões, dadas suas conexões com a seara política, esta controversa por natureza e que, nesta condição, invariavelmente inspira sentimentos antagônicos. Ainda mais nos tempos atuais, quando se vê profunda polarização de ideias, não raro, descambando para uma irracionalidade que causa graves prejuízos à democracia e ao Estado de Direito. Por isso mesmo, é ainda maior a responsabilidade deste egrégio tribunal e de seus novos membros, no sentido de zelar para que os princípios democráticos sejam integralmente respeitados. A justiça eleitoral é vital para a defesa da nossa democracia. Aqui se faz justiça com a garantia do sufrágio universal, um cidadão, um voto, em condições de absoluta igualdade entre todos. Em razão disso, precisamos estar todos nós alertas para que não caiamos nas armadilhas de, visando a atender às exigências formais ou burocráticas criadas com a melhor das intenções, substituirmos a vontade popular pelo predomínio de escolhas dos que possuem maior capacidade técnica nestes procedimentos burocráticos. Tenho a absoluta certeza de que este tribunal, constituído com a qualificação nele vigente, fará predominar esta verdade que é a própria essência da democracia. Temos a plena convicção de que, com os membros que hoje formam este colegiado e com os que chegam para se somar a ele, os melhores princípios de solidez democrática continuarão a ser defendidos. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte seguirá exercendo com honradez e firmeza suas funções de guardião da justiça eleitoral e de devotado servidor da sociedade potiguar, extrapolando as obrigações funcionais ou de cidadania que já cumpre com plenitude. Como representante dos advogados potiguares, venho ratificar minha palavra de que estaremos juntos nessa trincheira, com a união e com o respeito à independência funcional de cada instituição e sem abrir mão da sua própria. A OAB do Rio Grande do Norte se coloca à disposição para cumprir o papel para o qual foi concebida, como defensor incondicional dos princípios basilares da nossa democracia e dos direitos inarredáveis da nossa sociedade. Agindo assim, contribuímos num primeiro plano para a preservação do melhor interesse do jurisdicionado. Num plano mais geral, somos sabedores de que é toda a sociedade que ganha com esse tipo de atitude encampada nestas instituições que a representam. É para todos os cidadãos que precisamos voltar nossos esforços funcionais. É um dever que nos é imposto pela Constituição Federal e que aceitamos primeiro por vocação, depois por escolha e, no fim, por senso de responsabilidade. Temos a convicção de que não há boa aplicação da justiça sem o devido respeito às prerrogativas legais deferidas aos advogados, em favor dos jurisdicionados. Seguiremos firme no propósito de garantir que este mandado constitucional conferido aos advogados seja rigorosamente respeitado em toda a sua extensão, com diálogo e tratamento respeitoso, mas sem submissão. Da mesma forma que magistrados, Ministério Público e advogados possuem funções
determinadas pela ordem democrática, não lhes é concedido margem para abrir mão de parcelas de seu mistério, outorgados de forma clara e igualitária na aplicação da justiça. Assim sendo, senhores juízes e recém-empossados, vemos com clareza que somente unidos todos nós teremos condições razoáveis para enfrentar os novos e difíceis tempos prenunciados. Precisamos nos manter irmanados na defesa da prestação de um serviço de excelência jurisdicionados, com transparência, diálogo e colaboração, ambiente em que formulamos nossas boas-vindas a vossas excelências e pugnamos pela continuidade de uma atuação frutífera neste Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor juiz Ricardo Tinoco de Góes, para proferir. Senhor desembargador, presidente dessa Egrégia Corte Eleitoral, desembargador Glauber Rego, senhor vice-governador Antenor Roberto, senhor Poti Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado, representante da Prefeitura Municipal que representa a Secretaria de Educação, senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Virgílio Macedo, senhor desembargador, decano do Tribunal de Justiça do Estado, meu amigo Amaury Moura, Dr. Aldo Medeiros, aqui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Cibele, muito digna representante do Ministério Público Eleitoral, senhores membros desta corte, meus pares por esses próximos 2 anos, colegas juízes que aqui se encontram, Diego Cabral, Everton, meu amigo Andreu, demais advogados, juízes, doutor João Bressan, eu estou vendo ali de longe, minha família, minha mãe, meu irmão, minha esposa querida, minhas 2 filhas, Raquel e Mariana, minha colega, juiz auxiliar Érica Paiva, desembargador Ibanez Monteiro, meu amigo Arnaud, todos os demais que eventualmente eu não tenho aqui mencionado, minhas senhoras e meus senhores. Aos 30 dias de dezembro de 1993, juntamente com 24 colegas magistrados, fui investido na jurisdição do meu estado para, na condição de juiz substituto, exercê-la monocraticamente. Passados exatos 25 anos, aqui estou novamente, agora diante da presidência de outra egrégia corte, para empossado exercer uma jurisdição de distinta natureza, desta feita especializada e devotada à composição de lides eleitorais, a ser exercida não mais pelo viso da singularidade, mas compreendida segundo o mais lídimo sentido da colegialidade. Ao longo desse quartel, devo dizer, muitas foram as lições auridas. Nele, percorri lugares antes por mim jamais conhecidos. Fui do Mato Grande ao Oeste Potiguar, do inesquecível Siridó à Grande Natal, sempre à procura de desempenhar com dignidade a missão que abraçara aos 25 anos de idade. Nesse mesmo tempo, passei da juventude à maturidade. Fundei uma família, tornei-me pai de 2 filhas, busquei aperfeiçoar-me nos estudos jurídicos, ingressei na vida acadêmica e resolvi lecionar. Ao cabo de tudo isso, devo dizer, ainda me sinto aquele mesmo jovem à espera de algo saber, com desejo de muito aprender e a necessidade de tudo compartilhar. É com esse espírito que principio essas rápidas palavras,
e é movido por essa essência que toma assento nesta Corte Eleitoral, a fim de, durante os próximos 2 anos, efetivamente tentar contribuir para a construção racional, legítima e democrática das decisões que promanarão deste Tribunal Regional. Procurarei ser uma fração, na exata expressão da palavra, dos convencimentos que aqui serão pautados, agindo sempre com o objetivo de fazer sobrelevar a ideia de que o consenso é o fim maior a ser perseguido e que o dissenso nunca deve ser visto como um desafio ou um descrédito à tese defendida, senão como um acréscimo à riqueza do debate e a um pressuposto para o entendimento. Uma Corte de Justiça, creio, deve fundar seus julgamentos não na simples soma de votos, mas sobretudo no poder soberano da argumentação. Definitivamente, a regra da maioria, quando é em jogo direitos e deveres afeitos à cidadania e ao regime democrático, não deve resumir-se à expressão aritmética de um majoritarismo apenas quantitativo. Ao revés, deve retratar a maioria dos melhores argumentos, isto é, dos argumentos que, por sua própria força e conteúdo, são capazes de bem convencer e de bem estruturar a decisão judicial. Para tanto, a receita, penso eu, é saber ouvir mais do que falar. É despir-se da subjetividade e acolher a interlocução. É o quanto possível desgarrar-se do ego e enxergar-se no outro. Em linhas gerais, essa é a substância de uma jurisdição que tem por fim maior a tutela dos direitos, que, a despeito do avanço das tecnologias, das estatísticas e da quantificação da própria vida, ainda encontra sua razão de ser na promoção da dignidade humana, no respeito ao interesse público e no sentido último de equidade. Com a jurisdição eleitoral, esses escopos mais se acentuam. Assim é porque, para além da legislação e das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, maximiza-se na interpretação dos casos a decidir o sentido da Constituição dirigente e da força normativa que dela se extrai. Nessa ordem, do intérprete e aplicador da lei eleitoral jamais deve fugir o fim republicano que informa e sedimenta a interpretação constitucional em cada julgamento. Na mesma toada e com igual relevo, a jurisdição eleitoral comete-se o insofismável e inafastável dever de resguardar a democracia brasileira, esta que muito custou a tantas outras gerações de nossa nação e que é fonte para a construção de uma sociedade justa, igualitária e promotora do bem coletivo. Sobre isso, repousa sobre o judiciário a vultosa missão de decidir sem jamais transigir sobre o valor da democracia e dos princípios que a sedimentam, posto que esses valores são os que exatamente ancoram os direitos fundamentais e a própria cidadania. Meus caros amigos e pares, ao tempo em que aqui de público expresso a honra de com vossas excelências poder codividir a partir de agora essa sublime missão, momento também é de expressar as minhas homenagens aos que de um modo ou de outro muito contribuíram para o que foi expectativa agora se tornasse realidade. Primeiramente, gostaria de fazer expressa referência ao muito digno e fraterno colega André Pereira, a quem pude substituir por 3 períodos nesta corte e que me conferiu com eles a chance de bem me situar nas especificidades das demandas eleitorais que aqui se enfileiraram. Ao colega André, minhas homenagens e meu mais autêntico agradecimento. Também jamais poderia deixar de manifestar minha mais profunda gratidão ao Egresso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que indistintamente, por todos os seus desembargadores, escolheram-me para essa honrosa missão. Escolha essa, estou certo, que poderia ter se dado em favor de outros tantos juízes, detentores de iguais ou de maiores condições subjetivas ao exercício desse mistério. Nessa linha, não olvidaria citar as oportunidades que tive de alguns desembargadores substituir, quando convocado fui pelo Tribunal de Justiça, principiando pela querida desembargadora, já aposentada, Célia Smith, mãe do agora colega de corte eleitoral, Gustavo Smith, com quem também estive a dividir a responsabilidade de atuar na Corregedoria Geral da Justiça daquele tribunal. Em seguida, jamais poderia esquecer a oportunidade
de muito aprender juridicamente com a experiência e os ensinamentos partidos do desembargador Amaury Moura, decano do nosso tribunal, a quem também tive de substituir e, por igual, devotar a imensa honra pela oportunidade de ter contribuído na administração da Escola da Magistratura, quando o mesmo foi seu diretor, e agora, ultimamente, quando sob a sua presidência, pude compor a comissão para a elaboração do projeto da nova lei de organização judiciária do Estado. Saiba, desembargador Amaury, que Vossa Excelência imprime mais que respeito à Corte Potiguar. Vossa Excelência é o próprio fiel da balança do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Também nunca me foge da lembrança a primeira chance que tive de lecionar na Esmarne, já no distante ano de 1995, quando, com apenas um ano de judicatura, obtive a confiança do seu então juiz-diretor e hoje desembargador e vice-presidente da Corte de Justiça, desembargador Virgílio Macedo, que me convidou para aquele novo desafio. Certamente essa oportunidade muito serviu para densificar depois uma vocação que em mim já havia brotado a favor do magistério e da pesquisa acadêmica. De registrar, mais recentemente, a convocação para a substituição naquele tribunal do desembargador Cornélio Azevedo, muito digno vice-presidente desta Corte Eleitoral, a quem de igual modo estendo o meu apreço e aponto a acolhida que tive em seu gabinete quando daquela passagem. Recordo-me também, com igual respeito e gratidão, o convite que me foi feito pelo desembargador Gilson Barbosa para com ele auxiliar na condução da vice-presidência do Tribunal de Justiça na gestão passada. Convite que, lamentavelmente, não pude, de fato, fazê-lo concreto à vista do já exercício da condição de juiz suplente desta Corte Eleitoral. Não excede dizer ainda das lembranças partidas dos desembargadores de Lermando Mota e Saravia Sobrinho, que respectivamente indicaram-me a direção da Escola Judiciária Eleitoral e a coordenadoria de cursos para a formação de magistérios da Esmarne, experiências que muito acresceram e acrescem a minha vida profissional. Nessa mesma esteira, e com a absoluta consciência da imprescindibilidade do seu ato para que este momento se concretizasse, expresso de público a estima que tenho pelo presidente desta casa, o desembargador Glauber Rego, que por sua iniciativa, em dezembro de 2017, lançou-me a singela pergunta se de minha parte não haveria o interesse de vir um dia a integrar esta Corte Eleitoral. A Vossa Excelência expresso a felicidade de hoje poder compor este colegiado e de poder contribuir, ainda que muito modestamente, para a efetivação da prestação jurisdicional eleitoral em nosso Estado. Nesse sentido, o reconhecimento e a amizade que nutro pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral estende-se assim a quem igualmente considero como o amigo Glauber Rego. Em desfecho dessa parte dos agradecimentos, peço agora licença para referir-me a outro desembargador, que por igual substituí na Corte de Justiça Potiguar e com quem também tive a imensa honra de aqui atuar quando esteve na titularidade da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral. Reporto-me ao desembargador que mais recentemente acostumei me a ver preocupado com o futuro do Judiciário Nacional, com a imagem pública da instituição e com a seriedade que a mesma deve exteriorizar à sociedade civil, enquanto expressão de ética e de moralidade públicas. Aludo ao magistrado que sabe e tem a consciência de que o ato de julgar é menos o entendimento do juiz e mais a justiça do caso, menos a formalidade da decisão e mais o seu fundamento, menos a sua notícia na mídia e mais a sua substância. Refiro-me àquele a quem não canso de apontar, permitam-me repetir, a condição de paradigma de magistrado, espelho de retitude, de dignidade e de exemplo, inclusive aos colegas juízes de primeiro grau. Então peço licença para valer-me desse simples discurso, para saudar e homenagear o desembargador Ibanez Monteiro, a quem tenho a felicidade de igualmente chamá-lo de meu amigo e a quem espero poder justificar
a escolha do meu nome para, nesta corte, atuar nos 2 anos que se seguirão a partir desta data. Valho-me também deste ensejo para agradecer a alguns amigos especiais, os quais se notabilizam por valores hoje bastante rarefeitos ou pouco robustecidos. Dentre alguns que de fato posso afirmar que os tenho como amigos, e sendo esta uma solenidade a vincular a Justiça Eleitoral e a magistratura, valho-me do nome do advogado e servidor deste tribunal, Arnaud Flor, e do colega magistrado, o juiz Andreu Alexandro Nobre Marques, como exemplos emblemáticos de amizades duradouras, fundadas na autenticidade e na solidez de seus propósitos. Aos amigos citados e a todos os outros que a diminuta condição de tempo obsta a menção de todos os seus nomes, agradeço sobremaneira o estímulo e o apoio a mim sempre destinados. Mas o ato de posse não representa unicamente o iniciar de uma dada função pública. Antes, subjetivamente, ela é mesmo um resultado, um certo desfecho na caminhada percorrida por cada empossado. Comigo não poderia ser diferente. Sou e encarno o produto de uma formação partida do meu primeiro núcleo familiar. Do meu pai, já falecido, trago em minha alma o compromisso com a honestidade e a verdade. Seus ideais de um mundo mais justo, talvez envolto sob o imaginário véu de um grande sonho, ainda palpitam nas minhas lembranças e nas conversas que sempre mantivemos. Da imagem do meu pai surge com saudade a memória de nossas confidências e o compromisso irrevogável com a correção dos nossos atos. E sobre você, minha mãe, aqui presente. O seu nome é amor. Amor na extensão e na totalidade que a palavra comporta. Amor enquanto base e origem de tudo, posto que se não fosse por sua intercessão, como já lhe disse, nada seria possível. Com você aprendi que o valor que há em cada coisa reside no olhar daqueles que as enxergam. E foi somente pelo seu olhar afetuoso que eu sempre me pus em pé, ditei o meu caminho e me conduzo firme nessa existência. A você, minha mãe, como em suas poesias, sempre afetuosamente lidas, receba em prosa a devoção do meu carinho e da minha afeição. Você é a fonte que irriga a irmandade existente entre eu e meu irmão Paulo, a quem reputo a condição de incomparáveis bondade e fraternidade, a traduzirem fielmente o seu exemplo a ser seguido. Se do meu núcleo familiar primeiro carrego em minha história as lições essenciais que consolidaram o trilhar do meu caminho, é na família que hoje tenho que deposito os meus sonhos. Somos 4 partes de uma totalidade arrimada no amor e na união. União nascida há 23 anos, da qual brotaram as 2 flores que emolduram o nosso jardim, as nossas filhas, a Raquel e Mariana. E é nessa hora que a você, Magnólia, expresso a felicidade única de tê-la ao meu lado, pois só você, com sua infinita paciência, coragem, presença e sabedoria, pôde comigo viver e transpor todas as dificuldades que se impuseram ao longo dessa estrada. A você, Magnólia, para além de qualquer agradecimento que aqui fizesse, agradeço mesmo por você existir. Como já registrei em outra paragem, longe de qualquer conquista pessoal, a certeza que tenho é que a maior realização que eu poderia ter obtido, certamente o destino já me reservou, quando subitamente pôs em minha frente você e o seu sorriso. É, pois, com a emoção de contar com meus familiares e amigos aqui presentes, que finalizo essas palavras. E nesse arremate, ressalto o quanto desejo aprender com os membros desta Igreja Corte. Com a visão publicista e o raciocínio constitucional do nosso presidente Glauber Rego. Com a experiência interpretativa, clareza e segurança do nosso vice-presidente Cornélio Alves. Com as destacadas lições substanciais de direito processual do Dr. Francisco Glauber. Com o cabedal de conhecimentos que extrapolam o direito e se incrustam na dimensão ética e moral do fenômeno jurídico do colega e juiz de direito e professor José Dantas. Com o notório e notável conhecimento em direito eleitoral do Dr. Vladimir Capistrano. E com o conhecimento técnico e inigualável capacidade argumentativa do Dr. Gustavo Smith. Tudo isso
sempre sob o valoroso e cuidadoso olhar opinativo do Ministério Público Eleitoral, na pessoa da Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cibele Benevides. Serão para mim 2 anos de profícuo aprendizado. Espero poder corresponder, ainda que minimamente, a alguma expectativa que sobre a minha pessoa possa existir. Por isso, não é paradoxal dizer que na provisoriedade desse tempo poderá eternizar-se, é certo, o valor da composição desta corte, em especial pela incomparável qualidade presente no saber e no agir de cada um de vossas excelências. Como dissera Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. É com esse espírito e com essa imensa vontade de contribuir que me ofereço para sempre somar a grandiosa missão de distribuir justiça nesta Corte Regional Eleitoral. Muito obrigado. Pois é, belos discursos, como disse aqui o desembargador Amaury Moura. Presidência, capitão, somente agradecer aqui a presença dos familiares, servidores, imprensa, dos advogados, doutor Hindenberg, doutor Fabrício, doutor Carlos Sévolo, doutor Lívio, doutor Abraão, doutor Marcos Duarte, ex-juiz aqui na corte, na classe do jurista, doutor Daniel Monteiro, nosso decano, o decano nosso, que eu vim da advocacia, ainda eu tenho como referência o doutor Armando Holanda, então todos bem-vindos, magistrados, doutor Everton, doutor Andreu, doutor Paulo Maia, doutor Diego Cabral, doutor João Bressan, doutor Eduardo Pinheiro lá atrás, desembargadores Gilson, Ibanez, nosso corregedor e decano, desembargador Amaury Moura, nosso vice-presidente, desembargador Vigílio, presidente da OAB, Aldo Medeiros, doutor Aldo Medeiros, vice-governador, doutor Antenor, presidente do Tribunal de Contas, doutor Poti, representante do prefeito, doutor Paulo. Então, vejam os senhores a grandeza do titular, doutor Ricardo, e da substituta, doutora Érica, em face da qualidade e quantidade aqui dos presentes na sessão de posse. E aos senhores, doutor Ricardo, doutor Érica, doutor Ricardo, que foi meu professor, né? Então, estaremos aqui na bancada agora em busca de fazer da justiça eleitoral o melhor possível neste ano de 2019, onde teremos desafios de consolidar as dúvidas que ainda existem em relação do resultado das eleições de 2018, dúvidas estas colocadas em AIM, AIG, representações. Então, como destacou Vossa Excelência no discurso, temos aqui na composição um desejo e qualidade para que possamos realizar um bom trabalho. Doutora Érica é uma amiga da UFRN, como destacou a doutora Cibele. Temos a mesma origem geográfica, pauferrense ainda de origem, extremamente competente, que tive a felicidade de tê-la como juíza auxiliar durante 4 meses aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E nesse pouco tempo, a doutora Érica conquistou a todos, servidores, ontem assinando a exoneração de doutora Érica da qualidade de juiz auxiliar, a secretária-geral aqui do tribunal quase chora lá, Simone. Então, daí a dimensão da qualidade enquanto pessoa que tem, doutora Érica, e da capacidade que foi por todos aqui destacado. Então, sem mais tomar o tempo, é somente desejo de que parabéns e que tenhamos aqui nesses 2 anos, eu pouco menos, até agosto, vocês ainda por mais 4 meses. Então, que tenhamos um sucesso e bom trabalho aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E eu estou por encerrada esta sessão solene de posse e são 15 horas,
Nós temos ainda uma sessão ordinária para acontecer. Eu acredito que intervalo de 30 minutos para que tenhamos aí os cumprimentos. Então, declaro encerrada a presente sessão solene.